estamos mais uma vez para falar das leis de Deus, paciência, tranquilidade, o poder de enfrentamento para as nossas dificuldades, porque nós sabemos, Pai, que ainda em um mundo de provas e expiações, nós precisamos ter a calma suficiente para enfrentarmos nossas dificuldades. E assim fazendo, aqui estamos para aprender, aqui estamos para traçarmos juntos esse caminho de evolução tão maravilhoso, por sermos esses espíritos imortais que somos. Por isso, extremamente gratos a esses amigos espirituais sempre presentes, nosso irmão Jesus, nosso irmão mais velho, nossa meta, nosso objetivo, mas sempre acima de tudo e de todos está Deus nosso Pai, o Criador, no qual pedimos a permissão, Pai, para iniciarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Hoje um tema bem profundo para nós, porque a gente vai mexer em algumas coisas que mexem exatamente com essa questão de sermos imortais, né? A gente vai estar falando sobre a lei do progresso, evolução, natureza, origem e destino dos espíritos, diferenças sociais e de aptidão. Bom, de antemão nós precisamos ter a certeza absoluta, para nós podermos falar sobre esse assunto hoje, de que nós somos imortais. E como é que isso acontece? Como é que nós somos imortais? Não é igual o Highlander do filme, né? Que a gente só morre se cortarem a nossa cabeça. Não. Então nós nascemos, de uma certa forma, nós somos criados, simples e ignorantes num determinado ponto do tempo, que a gente não sabe qual. Talvez muitos de nós, muito certamente, nem aqui no planeta Terra. Mas nós estamos aí caminhando, nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo, e a gente vai ver como é que é esse caminho. E nós começamos num processo cíclico de nós reencarnarmos, ou seja, nos tornarmos bebezinho de novo, e aí nós passamos todos aqueles ciclos, nós morremos novamente, então a gente renasce e a gente remorre várias vezes. Então, a imortalidade do espírito vem por nós estarmos sempre indo e voltando. Eu preciso ter, então, nesse caminho todo, a reencarnação. E a reencarnação ela não funciona solta, ela tem a lei de causa e efeito que regula tudo isso. Então, até mesmo os nossos próximos corpos, todos os corpos que nós tivemos, são baseados nessa lei. A necessidade que nós temos em cada existência de uma experiência diferente para a gente aprender alguma coisa. Nós temos aquelas duas grandes asas, a asa do conhecimento e a asa do amor. Algumas pessoas vêm numa vida com muito conhecimento, aprendem muita coisa, e outros, às vezes, vêm com a sua inteligência um pouquinho diminuída, para que possam, assim, desenvolver o amor. E assim a gente vai ciclicamente vivenciando. E muito bem, hoje, exatamente, nós vamos procurar entender como é que se dá essa evolução. E para começar essa tarefa, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, que sempre nos ajuda muito nesse estudo. Tenho certeza que todos nós aqui temos o Livro dos Espíritos de cabeceira. Então, pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Então a gente não está só na Terra, ok? O espírito em si, ele está em todo o universo. Pergunta:
Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou eles são apenas emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Resposta: meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina ou é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua? Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer que Deus jamais deixou de criar e jamais deixará de criar. Enquanto a gente está aqui conversando, enquanto eu estava atabalhoado para conseguir chegar aqui, Deus criou um monte de universo, um monte de galáxias, um monte de planetas, ao mesmo tempo que um outro tanto de planetas e galáxias estão terminando as suas etapas. Então, essa fase cíclica que todos nós vivemos está por todo o universo. Então, eu preciso pensar na origem do espírito. A origem do espírito nada mais é do que uma centelha divina. Um princípio inteligente é a partir daquele momento criado. E todos nós somos da mesma forma. Não existe distinção. Da mesma forma que eu fui, você foi, todos nós aqui fomos criados simples e ignorantes, no sentido de iguais. Então, isso se dá até mesmo para nós termos a certeza absoluta da justiça de Deus. A gente sempre repete, né? Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso. Então, essa é uma das provas da sua bondade e da sua justiça. Porque se todos nós somos criados iguais, isso significa que Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a condição de igualdade para alcançarmos os objetivos. E esses nossos objetivos precisam ser alcançados com muita luta. Então, ainda um processo de inação. Agora, interessante, né? Nós vamos passar, então, a partir desse momento da criação desse espírito, desse princípio inteligente, nós vamos começar a vivenciar o reino mineral. Leandro, peraí, para tudo. Eu vou ser uma pedrinha? Não, olha só, você não é uma pedrinha, porque nós ainda não passamos pela individualização. Eu ainda não sou eu ainda faço parte de um todo, e nós começamos esse todo pelo reino mineral. Quando você pega algo, né, vamos dizer uma pedra, e você joga isso num microscópio, e aí você vai aumentando, você vai chegar a uma hora que você vai começar a ver espaços entre as moléculas. E aí você começa a aumentar, você começa a perceber movimento. Você começa a perceber os elétrons, né? Todas aquelas células ali que estão se batendo uma nas outras. Eu falei, caramba, mas isso não é uma pedra? É uma pedra. Mas nós, então, aqui estamos trabalhando afinidade, atração, coesão, né? Para a gente estar treinando, quem sabe, desde lá do mineral, nós estarmos unidos. Poxa, Leandro, mas a gente vai lembrar disso? Não. De novo, eu ainda não sou uma individualidade, eu ainda sou um princípio inteligente. É até difícil da gente falar eu, porque eu estou fazendo parte ainda de um todo. Não se assustem, tá? Isso é meio complicado mesmo da gente compreender.
Depois eu passo para o vegetal, que é a reação de estímulos, sensibilidade. Nós vamos verificar em todo o reino vegetal, por exemplo, que existem vegetais, entre aspas, mais evoluídos, mais desenvolvidos. Quem aqui já conversou com a samambaia? E ela ficou mais bonita, né? Ela fica mais viçosa. Aí chega até aquela pessoa, né, perto. Você me dá uma muda? Não. Aí a samambaia, já era, né? Bom, girassol. Por que ele chama girassol? Porque ele tem uma capacidade de se virar para o sol, né? Ele quer captar aquela energia do sol, ele sabe, a planta intui, né? Vamos colocar assim, ela tem uma sensibilidade que o sol faz bem para ela. Nem toda planta faz isso. O girassol é uma particularidade. Então a gente não sabe até que ponto, né? Eu estou evoluindo, eu sou agora um quartzo, então de quartzo eu vou virar uma alface, né? A gente não sabe exatamente como é que isso funciona, mas nós vamos trabalhar todos esses reinos. Depois do vegetal, o animal. O que eu vou conseguir no animal? Eu vou trabalhar um instinto. Eu vou trabalhar a locomoção, um rudimento familiar, né? O pinguim, depois que ele elege, o pinguim é melhor do que a gente, que depois que ele elege a sua companheira, ele fica com aquela companheira o resto da sua vida. Não pula cerca, né? Não divorcia, ele fica com a sua companheira a vida inteira. E eu começo a desenvolver um instinto. Instinto de quê? De preservação, né? O gatinho. Experimenta coar um gatinho. Por mais sensível que ele seja, por mais fofinho que ele seja, que você goste de apertar ele, se você acuar, ele vai tentar sair dali de alguma forma. Nem que seja ele atacando, porque ele está com um instinto de preservação. E nós temos isso. Teve um estudo uma vez, vocês vejam como é que nós vamos captando tudo dos nossos reinos anteriores. Houve um estudo, um determinado momento, que os motoristas, ao se envolverem num acidente, eles têm a tendência de virar o volante para se proteger. Imagina se tiver a sogra do lado, né? Aí ele vai virar mais ainda. Mas isso é um instinto de preservação para se autoproteger. Então nós, olha só, esses instintos que muitas das vezes nós temos, e algumas pessoas ainda têm esse instinto, a gente quase diz, né? Esse instinto animal. Da onde que vem isso? Da fase em que nós vivemos nesse reino. Então, agora é um pouquinho mais fácil da gente conseguir entender, porque o bichinho anda, né? Ele se locomove. Quem tem bichinho em casa? Legal. Então vocês vão saber do que eu estou falando. Eu tenho 5 gatos. De espécies próximas, né? Mas cada um com uma personalidade. Eu tenho um gato ciumento. Interessante, né? Ele está comigo na cama, eu faço carinho nele, aí se subir o outro, ele sai de perto, mas ele não vai embora. Ele vai para o final da cama, fica de costas para mim, e enquanto eu estou fazendo carinho no outro, ele olha para trás para ver se eu ainda estou. Enquanto eu não paro de fazer carinho no outro, ele fica nos pés da cama de costas para mim. E aí você vê, tem o que é bagunceiro, o que é curioso, o que é perigoso, que você tem que ter tela pela casa inteira, né? E cachorro, né? Cachorrinho também, às vezes, tem cachorro que falta falar. Só falta falar. Demonstra uma inteligência muito grande. No reino animal, você vai encontrar, por exemplo, em algumas espécies de macacos, que são extremamente inteligentes. O chimpanzé, por exemplo, ele vai caçar outras raças de macaco, por exemplo, menores do que ele. Então ele se divide em 2 bandos. Um vai por cima das árvores, perseguindo os pequenininhos, e uma outra turma vai por baixo, porque eles vão mais rápidos.
Então, eles, quando ultrapassam os menores, eles começam a subir as árvores, para que eles possam encontrar-lhes no meio, e aí não tem escapatória. O leão, quem caça é a leoa, né? O leão é esperto, fica lá na sombra, tranquilo, enquanto as suas leoas trabalham. Mas vejam como é interessante o instinto do grupo. Aqui, primeiro corre é a mais nova. Tem maior poder, né? Tem maior poder, maior explosão muscular. Por que ela é a primeira? Para cansar a presa. E aí, quando já está a mais jovem, começa a cansar, entra a de meia idade. Ela entra para continuar caçando a presa. E aí, o que acontece no final? As leoas mais idosas, que são as mais experientes, né? Elas sabem em que ponto atacar, como é que ela vai pegar a sua presa mais fácil. Alguém ensinou isso para elas? Da onde que isso vem, né? Isso está no que a gente chama de alma-grupo. Todo leão vai nascer e vai ter esse instinto por causa dessa energia que está dentro dessa espécie. Então, se algum leão ou alguma leoa descobrir alguma coisa diferente que possa acrescentar na sua espécie e ela morrer, essa experiência que ela adquiriu, o próximo leãozinho que nascer já vai ter conhecimento instintivamente daquilo que ela desenvolveu. Por quê? Porque ao morrer, ela volta para o que a gente chama de alma-grupo, né? Então começa ao quê? Ao crescimento. Então nós vamos ter, outro dia passou na internet, eu achei sensacional, minha esposa compartilhou lá no tal do Facebook. O cachorro simplesmente sobe na grade, até a altura da fechadura, ele abre a fechadura, empurra o portão e pula lá para frente, quer dizer, né? Bandido, desde cachorrinho, né? Então você veja o crescimento, e esse rudimento familiar, né? Que é importantíssimo para todas as espécies, para nós desenvolvermos o quê? A proteção do pequeno. Vocês já devem ter visto na internet, né? Os lobos, os mais velhos vão na frente, para que eles não se percam depois de cansados. Os mais jovens vão no final. Aquela coisa dos pássaros, né? Que voam em V, que eles vão revezando. Quando cansa, o cara vai para o fim, aí o outro vai para frente. Quer dizer, a natureza sensacional. E aí, sim, o que acontece? Vai chegar um determinado momento em que nós estamos nesse reino animal, que vai acontecer daquele bichinho morrer, né? E ele não consegue voltar para sua alma-grupo. E ele também não consegue continuar no chamado reino animal. O que está acontecendo nesse momento? Uma evolução daquele espírito. Então ele fica num meio termo. Ele fica aqui num meio termo, que são os chamados elementais, né? Então às vezes, eu vi um duende, aí tem a salamandra, aí tem todos aqueles, né, que a gente ouve falar, são simplesmente esses elementais que estão na natureza, que cuidam da natureza, é uma das suas funções, enquanto eles ainda não conseguem essa individualização que nós vamos adquirir quando a gente adentra esse reino hominal. Quando eu entro nesse reino hominal, e aí sim eu começo a desenvolver que o instinto nada mais é do que uma forma de evolução. É uma forma de inteligência, ainda não clara, mas sim um instinto muito grande, ele passa a ser quase que uma inteligência. E nesse ponto em que eu venho daqui para cá, aí sim, eu aumento essa capacidade, eu passo a continuar com esse instinto, porém, eu adquiro
a minha inteligência, a minha individualidade, e aí sim eu posso dizer que eu começo a ser eu. A partir desse momento, nós estamos adentrando a consciência, o poder de decisão, livre-arbítrio, sim ou não. Às vezes a gente tem o talvez, né? Mas sim ou não. Diga, uma perguntinha aqui. Só um instantinho que ela vai passar o microfone. Para quem ainda não viu, né? Agora não adianta, não pode ter vergonha. É só por causa da gravação, que é para a sua pergunta sair na gravação. Sim. Ali, ó. Oi. Boa noite. Boa noite. Porque ninguém nunca... Quer dizer, eu, pelo menos, nunca vi um elemental. Como que eles se manifestam assim na natureza? Eles são mais escondidos, né? Sim. Eles são de matéria? Sim. O que acontece? Como é que é o espírito? Quem vê espírito? Quem tem a clara evidência. Ok? Então o Chico, por exemplo, veria os elementais. Como é que ele sabe da existência deles? Que muito provavelmente quem fez esse estudo pôde observá-los, porque os espíritos nos ajudam muito nesse sentido. Então, como eles possuem essa matéria sutil e esse perispírito está sendo construído, né, eles são vistos da forma como qualquer vidente vê, quando ele acessa ao lado ainda sutil da matéria, porque eles ainda não estão reencarnando. Então, que na realidade eles não vão reencarnar, eles vão encarnar num determinado momento. Porque isso tudo, muito provavelmente, não acontece nem aqui. Porque aqui o planeta já está numa evolução tal que isso se dá nos reinos, nos planetas mais atrasados, vamos dizer assim, né? Os planetas inferiores. Então, essa migração planetária também serve para povoar outros orbes. Então, a Terra, por exemplo, desde a sua criação, mineral, vegetal, animal, foi tudo construindo em bilhões de anos, até que começaram lá o sapinho, né? Sai da água, tal, aí começam os grandes animais, e aí surge, então, o Homo sapiens e toda essa nossa evolução. Então, os elementais e todos os espíritos que cuidam, né, da nossa natureza são vistos por aqueles que possuem a possibilidade de vidência espiritual, que você não vê com o seu olho físico, você vê com o olho que está no perispírito. Que, aliás, dizem, né, os nossos, que você vê com o espírito inteiro, não existe assim um olho. A gente representa muito pelo terceiro olho, né? E você, de olhinho fechado, você tem acesso ao mundo espiritual. Você vê coisa boa e as não tão boas, né? Ok? Então, continuando aqui a pergunta. Livro dos Espíritos. Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância e da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Que período é esse? É tudo que está aqui. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano, quer dizer, antes de ser humano. Conforme a distância que medei entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência
de si mesmo. Como é que a gente começa essa evolução a partir do momento que a gente adquire o livre-arbítrio? Você quer crescer. Né? Muitos de nós buscam muitas das vezes o espiritismo porque já estiveram em outras religiões, e aí você começa a fazer perguntas, essas perguntas não possuem respostas, pelo menos a que você gostaria de obter, e aí você começa uma busca por essas respostas. Você pode até não encontrá-las no espiritismo, você pode encontrá-las em outras religiões, mas você começa uma busca. O espírito, a partir desse momento aqui, em que ele começa a desenvolver a sua inteligência, é que vem aquelas perguntas que muitas das vezes nos maltratam. Que perguntas são essas? De onde eu vim? Quem sou eu? E aí a gente pode piorar mais um pouquinho, né? O que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim? Se é que Ele existe. Que a gente às vezes passa períodos na nossa vida duvidando que exista essa divindade. Né? O que Ele quer que a gente faça aqui? Ah, legal. E quando essa energia terminar, para onde que eu vou? Acaba? Eu me transformo em energia? Do pó viestes, ao pó voltarás. Né? Como é que é isso? Então eu começo a ter dúvidas que eu quero respostas. Então isso faz com que rapidamente você pegue o que a gente espera sempre, né? Você pega um livro para ler, hoje você tem o tal do São Google, né? O que você não achar no Google não existe. Você conhece essa tese? O que você não achar lá não existe. Então você começa essa busca, né, para que nós possamos nos reencontrar. Então aqui a gente começa a ter consciência, raciocínio, individualidade, responsabilidade e livre-arbítrio, intuição e inspiração. É jogo de palavras, né? Vocês sabem o que é intuição e inspiração? São coisas diferentes. A intuição, ela vai estar ligada ao nosso sexto sentido. O que é o sexto sentido? É a minha própria experiência. Então, se há 10 vidas atrás eu tive uma situação de perigo, né? Uma situação de perigo, eu estava andando num lugar, começou a chover, era um lugar de serra, e eu quase morri porque teve uma tromba d'água, né? Teve aquela onda gigantesca, rápida, e eu quase morri com aquilo há 10 vidas atrás. Eu armazeno essa informação. O que vai acontecer se você, 10 vidas depois, você vai a Teresópolis, você vai a Petrópolis, aí você vai a uma cachoeira, e aí avisam que o tempo está ficando ruim, aí você olha para o céu, e aí você internamente diz assim, perigo, e aí você vai embora. Né? Muitas das vezes não é o seu anjo de guarda que falou, você não só estudou aquilo, mas você intui, porque o seu espírito já viveu aquela experiência, que aquilo é perigoso. E aí você sai dali. E o que é uma inspiração? A inspiração está ligada ao 7º sentido, a comunicação com os espíritos. Então, se numa mesma... Vamos voltar a essa situação. Eu fui para Petrópolis, né? Se o meu anjo de guarda for no meu ouvido e falar assim, cara, rapa fora daí. Isso é uma inspiração. Porque algo externo a mim se comunicou comigo, me passando uma informação. Se eu estiver bem atento, aquilo surge como, sei lá, um mal-estar, uma vontade de você ir embora. Né? Quem aqui já foi numa festa e que simplesmente no meio da festa você pensa assim, quero ir embora. O que é isso? Isso pode ser uma intuição e pode ser uma inspiração. Ok? Dependendo da situação. Ou uma situação que você já vivenciou, ou alguém, né, muito provavelmente nosso anjo de guarda, falando para nós, cuidado. E aí você fica em estado de alerta. Mas o que está acontecendo aqui? Vocês vejam que a partir do momento em que eu sou criado, e eu passo por esses reinos, existe um
determinismo, ou seja, não há como eu mudar esse caminho. Não dá para eu chegar aqui de mineral e pular para animal. Não dá para eu ser uma plantinha e já virar humano, homem, né? No reino hominal. Não há como eu mudar esse caminho. Então isso tem um determinismo. A partir daqui, você vejam como a coisa se complica. A partir do momento que você ganha o livre-arbítrio, que algumas pessoas podem simplesmente chamar de pegadinha de Deus, porque algumas pessoas podem dizer que de livre não tem nada, né? Vocês concordam com isso? Vocês acham que livre-arbítrio é livre-arbítrio mesmo? Mais ou menos, né? Por quê? Porque nós temos responsabilidade. Então, eu começo a partir do momento em que eu tenho consciência, raciocínio e individualidade, e uma situação surge, eu posso, através do meu livre-arbítrio, não ter responsabilidade, tomar uma decisão errada ou enganosa, ok? E aí eu mudo o rumo da minha evolução. Por quê? Porque ao tomar aquela atitude, eu gero uma consequência negativa, eu posso nessa atitude prejudicar uma pessoa, posso danificar alguma coisa no caminho de alguém, e eu começo a ficar ligado de alguma forma àquela pessoa. E aí eu vou ter a minha vida espiritual ligada à vida daquela pessoa, de alguma forma. Então nós vamos precisar, em algum momento disso aqui, nos reencontrarmos para acertarmos essa dificuldade. Ok? Então vem aquela pergunta danada: ih, Leandro, então quer dizer que eu vou ter que reencontrar aquela pessoa? Muito provavelmente. Se alguma coisa ficou pendente, eu vou precisar reencontrar. Seja de que forma for, pode ser até como vizinho, né? Não necessariamente família, mas situações vão ocorrer onde você vai precisar reencontrar algumas pessoas. Alguém aqui já passou por aquela situação de você se mudar, aí você está indo para um prédio novo, aí você está entrando no elevador a primeira vez, aí você chegou num outro andar, o elevador para, aí entra uma pessoa. Aí você, escolhi mal esse prédio. Ou, ao contrário, escolhi bem esse prédio. Isso tudo vai estar o quê? De repente você já conhece aquela pessoa, você está se reencontrando com aquela pessoa para que vocês possam se acertar. Ficou claro isso? É claro que dessa parte aqui de baixo fica um pouquinho um pouquinho complicado da gente compreender como é que eu participo de um todo sem ser eu mesmo. Né? Ah, Leandro, então como é que é a ordem? Eu sou primeiro carvão para depois ser quartzo? Não sei. Nós vamos passar por essa evolução, ok? Então, olha só que legal. Quando você pega a trajetória do espírito, né, o que vai acontecer? A partir do momento da concepção, né, você tem lá o óvulo, você tem o espermatozoide. Quando os dois se encontram, começa lá a história do ovo ou zigoto, né, que é a multiplicação das células. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí afora. Não vamos gastar muito os neurônios. Mas sempre em base 2, né, nesse processo de multiplicação. E nós vamos vendo que essa célula começa a se multiplicar 5 semanas. O que a gente parece aqui com 5 semanas? Um girino? Olha só como é que a gente é esquisito com 6 semanas. Com 8 semanas, que parece um boto. Né? Algumas pessoas são uma coisa assim, ah, que gracinha. Não, a gente é feio a beça. Com 3 meses e 9 meses. Então a gente vai perceber com isso aqui, que essa gestação são milênios e 9 meses. Nós vivemos 9 meses como se fôssemos peixinhos.
dentro da água, né? O líquido amniótico. A gente está ali, tanto que a última coisa que se forma no nosso corpo, o que, que é? Um pulmão. Por quê? Porque a gente não usa. A gente está sendo alimentado, a gente respira pelo cordão umbilical, né? Então nós estamos num processo de viver dentro de um ambiente totalmente protegido para que nós possamos vivenciar. E quando você faz um exame de sangue, o que a gente tem no nosso organismo? Sais minerais. Então a gente tem mineral dentro da gente. Quando a gente tem aquela dor de barriga brava, o que a gente tem que tomar? Sem fazer propaganda de remédio. Né? Que a gente precisa recuperar a nossa flora intestinal. Olha os vegetais dentro da gente. Né? Muito legal. Então vocês... E às vezes nós nos comportamos como animais. Os instintos ainda, né? Então vocês vejam que nós temos toda essa evolução dentro da gente. Então nós vamos construindo isso, vida após vida, evoluindo. Agora sim. Isso é algo que a gente vai de encontro a algumas outras seitas ou religiões, que a gente precisa ser bem claro. Deixa eu voltar aqui. Depois que eu passo daqui para cá, não tem como voltar. Às vezes você tem, né, algumas religiões que acreditam que você possa voltar bichinho de novo. Ok? A teoria evolucionista do espírito está bem claro. A partir do momento em que você adquire essa individualidade, não tem volta. É só para frente. Ok? Então nós não vamos voltar a ser bichinho de novo. O que às vezes acontece, e aí é uma coisa muito mais séria, é que espíritos, às vezes por causa de trabalharem com magia, né, se transformarem em verdadeiros escravos dos chamados magos negros, às vezes eles podem ser induzidos psiquicamente a fazerem transformações no seu perispírito, que a gente poderia chamar de ideoplastia, por exemplo, e se apresentarem com formas animalescas. Ok? Mas isso não quer dizer que esse espírito tenha involuído. Ele só se apresenta daquela forma. Ok? Então, não tem como. Depois de que a gente começa, a partir do momento que a gente é criado, só para cima. Não tem como voltar. Né? Tudo aquilo que você aprende é armazenado, é gravado nessa grande memória que é o nosso perispírito. Ok? Então as experiências são sempre armazenadas. Sejam elas boas, sejam elas não tão boas. Porque tudo é experiência. Alguém perguntou alguma coisa? Oi. Só um instantinho para ela te passar ali o microfone. Essa união homem e mulher, nasce a criança, né? Sim. E como é que o espírito, depois da criança nascer, o espírito dessa criança é o quê? É uma união também da mulher e do homem? Ou vem só o espírito do homem, ou vem só o espírito da mulher? Qual é essa... Não, nós porque somos... existe a união homem e mulher. Está saindo sim. o neném ali, né? Sim. E se a gente é o espírito, qual é a participação minha ou da mulher, no caso minha, ou do homem ou da mulher? Sim, aquelas duas pessoas que geraram o espírito, aí é a parte científica da genética. Ok? Então, vou tentar te dar um exemplo. Eu sou míope. Eu uso óculos desde os meus 9 anos de idade. Vamos dizer que, karmicamente falando, eu teria uma necessidade de ter essa, entre aspas, deficiência. Ok? Que me impedia de fazer um monte de coisa. Por exemplo, para jogar bola, eu quebrei uns 20 óculos, quase apanhei umas 30 por perder outros tantos. Mas aonde eu quero chegar? Existia, então, uma necessidade, antes de eu reencarnar, que a família onde eu reencarnaria deveria ter uma característica genética
aonde aquela criança que renascer naquela família, geneticamente nasceria com miopia. Então você veja, meu pai era míope, meu irmão míope, meu avô paterno míope, família inteira míope. Então, qual é a parcela de empréstimo, vamos dizer assim, dos pais para o bebê? Características genéticas. Só. A personalidade, o karma, é do espírito que ali está sendo ligado. Os pais, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar essas características. Eles vão precisar enaltecer as boas características e segurar as más tendências. Ah, colocou uma bombinha no rabinho do gato. Não pode. Então você vai estar eliminando essa má, ou pelo menos tentando. Então, na concepção científica, né, você vai ter naquele óvulo da mulher toda a genética daquela característica daquela pessoa. Você vai ter o gene recessivo, olhos claros, por exemplo. Os dois precisam ter o gene isso aí recessivo. Tudo bem, mas eu estou perguntando do espírito. Não, o espírito não. O espírito é o espírito. É uma individualidade. A única coisa que os pais vão emprestar são as características genéticas. A personalidade é do espírito. As suas capacidades, tudo que ele aprendeu é do espírito. O que vai acontecer com relação aos pais é depois que ele reencarna. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu nunca tivesse tido contato com música. E eu renasço numa família onde o pai é maestro e a mãe é cantora lírica. É quase que impossível que esse casal não vá dar uma iniciação na música para esse espírito. Então, esse espírito, a partir daquele momento, vai ter uma aquisição ao seu espírito, que é a área musical. Que ele vai poder gostar ou não, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Então, na realidade, não sai nada do espírito do pai e da mãe para que seja criado o espírito do filho. Ele já existe a partir do momento que ele adquiriu a sua individualidade e ele vai adquirindo experiência por experiência todas as suas características. Então, os pais, eles apenas emprestam a questão biológica. Não se envolvem nada com o espírito. A questão do espírito vai ser o quê? Social, psicológica, a coisa de abraçar aquele espírito, de recebê-lo em casa. Então, por exemplo, acredito eu, né? Renasce na família uma criança com Down. Esses pais não podem ser qualquer pais. Eles, antes mesmo de reencarnar, eles aceitaram essa missão, né, de receber esse espírito especial para que ele possa acompanhar. Isso eu estou falando em termos gerais, né? Mas ficou claro para você? Ficou? Então, legal. Oi. Espera aí, deixa ela chegar com... Daqui a pouco a gente vai precisar de uns 3 microfones. Oi. Qual chega aqui? Oi, tudo bom? Fala. Olha só, se você diz que nós somos espíritos, assim, depois daquela parte ali dos elementares, nós vamos ter uma de individualidade, certo? E passamos a ser um eu. Esse eu vai encarnar, vamos dizer assim, numa criança. Aonde entra essa parte do ir e voltar para se lapidar, visto que somos criados por Deus perfeitos, né? A gente só tem que aprender como Nós somos criados simples e ignorantes. Então, a perfeição quem constrói é você, ou não. Mas então, por exemplo, uma criança que veio com uma síndrome de Down, né? Ele veio para aprender alguma coisa ali, não é? Sim. Mas por que ele tem que passar por isso? Entendeu? É isso que eu não compreendo, essa ida e volta. Vamos tentar dar um exemplo. O que você acha da pessoa que reencarna com todas as condições que você possa imaginar, né? Sejam elas físicas, né? Uma pessoa bonita, inteligente, com todas as suas capacidades. Renasce numa família com todas as condições que você possa imaginar
para que os pais deem para essa pessoa a melhor educação, os melhores colégios, a melhor, ele tem toda a condição de desenvolver uma inteligência. Num primeiro momento, ele se preocupa com o povo e entra para a política, degringola tudo, entra na corrupção. Quando ele entra na corrupção, o que ele está fazendo com a sua inteligência? Ele está criando meios para que ele não seja pego. Então só consegue isso com uma inteligência, e ele vai se ligar a quem? A pessoas semelhantes a ele, que vão ajudá-lo a alcançar os objetivos dele, ou dela, né? Para a gente não ser, né, preconceituoso. A gente tem que tomar cuidado hoje em dia, né? Mas vamos lá. Eu estou falando do ser humano. Então o que vai acontecer? E essa pessoa passa uma vida completamente tranquila, né? Hoje, por exemplo, nosso querido STF está decidindo se a pessoa só vai ser presa depois de todos os recursos. Quer dizer, se criarem 52 recursos, essa pessoa não vai ser presa nunca. Né? Se é que isso vai passar. Não estou dizendo aqui se tem, se não tem, pelo amor de Deus. Só estou dando um exemplo. E aí surge uma sensação nossa do lado de cá, que não existe justiça. Não é? Não é essa sensação que a gente tem? Mas não tem a justiça do homem. Mas tem a justiça de Deus. O que vai acontecendo com os neurônios a partir do momento que cada decisão com a inteligência que você teve, você prejudicou a vida de uma pessoa? O que você acha que vai acontecer com essa memória espiritual se por causa daquela decisão que você teve, você comprou um vinho de $1.500 a garrafa e uma pessoa morreu dentro de uma ambulância na porta do INCA? E aí entra a justiça de Deus. O que vai acontecer com esse espírito? Muito provavelmente, ele vai precisar ter uma reencarnação sem a inteligência, totalmente tolhido dessa inteligência, fisicamente, e o espírito não. O espírito é consciente e fica danado da vida, porque a sua inteligência foi retirada. Como é que você pode fazer isso? Microcefalia, você falou numa palestra, síndrome de Down, processos de esquizofrenia, qualquer processo, qualquer doença ligada a essa parte que retira momentaneamente, porque a inteligência é a aquisição do espírito, porque ele vai poder, através dessa expiação, chegar a essa conclusão: caramba, realmente eu errei muito. A partir de agora eu quero consertar. Então ele vai ter essa inteligência retornada para provar. Ele primeiro espia. Essa inteligência volta para que ele possa provar que não vai mais fazer aquilo. E as situações vão todas aparecer para ele de novo. Isso é um ciclo constante, assim, tipo assim, Deus continua criando espíritos e sim. Nessa hora aqui agora, Deus está criando. Para nós, deveria ser a prova cabal de que Deus nos ama. Porque os espíritos são criados sempre, ele não para de criar, ele não desanima da sua criação. A única coisa diferente para nós, quando a gente começa a adquirir esse conhecimento, é que Deus não nos mima. Oh, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso muito ganhar na Mega Sena. Entra agora na lotérica e aposta. Isso acontece? Não. Só vai acontecer se tiver que acontecer, baseado na lei de causa e efeito, que aí sim é a lei de Deus, a lei natural. Você veja a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele apenas criou uma lei onde ele te dá, entre aspas, livre arbítrio, mas junto com o livre arbítrio você tem uma responsabilidade. Então, se você, nosso querido profeta, né, que já se foi há bastante tempo, gentileza gera gentileza. Agressão gera agressão, e por aí fora. Né? Há muito tempo não se criou a lei de talião, a pena de talião, olho por olho, dente por dente.
Se na humanidade a gente continuasse dessa forma como era lá, quando foi criada a pena de talião, talvez hoje aqui estivéssemos todos cegos. Né? Olho por olho, dente por dente, cegos e desdentados. Não é assim? Então, esse é o processo. Tudo aquilo que às vezes nos parece muito, 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 muito ruim, né? O caso dessa menina Ágata, ou o caso do João Hélio, aquela menina que caiu da janela, né? E você vai vendo, meu Deus, como é que Deus permite que isso aconteça com uma criança? A criança é espírito. Ele reencarnou com uma carga kármica dele. Leandro, mas a sociedade, a família não podia ter cuidado disso? Claro, mas não cuidou. Então vamos ter que responder por isso. Percebe? Nada, nem um i, nem um tio ficará fora da lei. Jamais. Ok? Ficou claro isso? Por que as coisas acontecem? Ficou sim. Legal. Então vamos continuar aqui. Então vocês vejam, né? Da mesma forma que Deus não para de criar, essa luta pela reencarnação continua. Vocês vejam como a população mundial ela vem crescendo. A população mundial não vem só crescendo porque Deus continua criando, mas é porque cada vez mais existe a necessidade de que os espíritos reencarnem. Por quê? Porque nós estamos chegando no momento da separação do joio e do trigo, né? As pessoas precisam reencarnar. A minha pergunta ela é um pouco complexa. É o seguinte, sabe, tipo um campo minado. Pensa, a probabilidade de você clicar no quadradinho errado e estourar a bomba é grande. Então, assim, nós viemos do instinto. Nós éramos animais. Então, as primeiras reencarnações, é natural que ainda tenhamos uma ligação muito grande com esse instinto animal. E a gente adquire o livre-arbítrio, a individualidade. Como que, assim, você não acha um pouco injusto que, por exemplo, se nós viemos do animal, nós temos esse instinto ainda aflorado na gente. Aí, por exemplo, a gente encarna numa aldeia indígena, sabe? Tá passando fome. Uma tribo tá passando fome, a outra não. Instintivamente, ele vai lá, vai invadir outra tribo, vai, enfim, fazer o que os animais fazem mesmo. Exatamente. Mas aí ele vai criar karma com aquela coisa, sendo que ele, entendeu? Já entendi você. Olha só, tem advogado aqui? Algum advogado aqui? Então você não vai me deixar mentir sozinho, ok? No direito, hoje, enquanto nós estamos aqui, foi criada a filosofia dos atenuantes e agravantes. Correto? Correto. O que são os atenuantes e o agravante? Duas pessoas cometeram o mesmo crime. Ok? O que é um atenuante? Aquela pessoa tomou aquela atitude porque ela não sabia que ia fazer o mal, ou porque ela teve um momento que estava fora do ar. Sei. Exatamente. Né? Mas vamos dizer que o dolo seja o mesmo. Duas pessoas cometeram exatamente o mesmo dolo. Mas uma tem muitos atenuantes pelo que ela fez. Então, de repente, o juiz vai dar 5 anos de reclusão. A outra só tem agravante. Ela vai ter 30 anos de reclusão. Então, a justiça divina, ela não é matou, morreu. Ela não é 8 ou 80. A lei de causa e efeito, ela também vai analisar todo o conteúdo. Por exemplo, uma pessoa que foi para a guerra. Todas as pessoas que mataram
Estão dentro da lei do não matar. Concorda? Só que dentro dessas pessoas, você vai ter algumas que sentem prazer em matar. Isso é um agravante. É a intenção, né? Eu já dei esse exemplo aqui, que aconteceu nos nossos dias atuais. Você teve aquele cara com a faca que tentou atingir alguém. Você teve um policial que tentou pegar ele com um taser. O outro deu um tiro na perna. E o cara teve uma bala de raspão na cabeça. Olha só, no mesmo momento, 3 intenções. O primeiro de repente, só imobilizar. O outro ainda deu um tiro, mas, né, se pegar na veia que o cara morre em 10 minutos, azar dele. Mas ele tentou apenas imobilizar. O outro não, o outro foi na cabeça. Percebe que claramente os atenuantes e o agravantes? Então, no momento em que você vai passar por uma análise de próxima encarnação, isso tudo vai acontecer. Ok? Por exemplo, você tem 2 pessoas, aí eu peço para as 2 colocar um polegar aqui. Tá? Pode deixar que eu não vou fazer isso com vocês, não. Imagina 2 pessoas aqui com um polegar. Aí eu peço um martelo. Aí eu tento, com a mesma força, martelar esses 2 polegares. Você vai ter uma pessoa que simplesmente vai ficar chateada comigo, do tipo, pô, Leandro, por que você fez isso comigo? E a outra vai arrancar o martelo da minha mão e vai dar na minha cabeça. Não é? Percebe? O mesmo ato, a mesma situação, mas com dolos diferentes, com posições diferentes. Então, cada espírito vai ter uma resposta da lei de causa e efeito, talvez pelo mesmo ato, mas com respostas diferentes. Hoje, por exemplo, até pela própria espiritualidade superior, acho que foi o Divaldo que estava falando sobre isso, o próprio suicídio hoje é visto de forma diferente, né? Pela espiritualidade superior, no sentido de acolher mais. Ok? Porque não é um ato de egoísmo, não é um ato de covardia. Hoje você tem muito suicídio que realmente está sendo motivado por doença. Uma depressão profunda, etc, etc, etc. Que já está aí dentro da Organização Mundial da Saúde uma preocupação muito grande. E também dos espíritos. Tá certo? Ficou claro? Certo. Deixa ela alcançar, chegar com o microfone. Cada individualidade? É uma individualidade. Isso. Então, por exemplo, eu tenho cachorrinhos, né? Sim. E o que acontece? O cachorro, muitas vezes não, sempre, de acordo com como você cria ele é de uma maneira, a personalidade. Bichinho não tem karma. Não, eu sei, mas Só para te ajudar no raciocínio. Cada experiência é agregadora para aquela individualidade. Sim. E, por exemplo, se aquele ser, quando ele era um animal, ele foi criado com muito amor, muito carinho, né? Ele passa a ser um elementar e depois ele vem como um ser humano. E outro ser que não, sempre foi um bicho selvagem, nunca teve esse contato. É natural que, quando eles forem seres humanos, tenda mais a não vai ser assim, porque isso não é assim. Eu estou no mineral, passo por ver. É coisa de 300 mil anos. Então você vai ser animalzinho durante bastante tempo. Então você vai ter boas espécies mais. Porque, por exemplo, já pensou o cara que passou muito tempo na alma grupo do leão? Deus me livre, né? Vai sair mordendo todo mundo, né? Não, então ele... Isso aí. Então você vai vendo as experiências, né, que vão passando, que esse animal vai precisar ter mais instintos. Até mesmo de zebra. Tá certo? O Rei Leão, né? O ciclo da vida. Você não vai ser só leão. Você não vai estar só no topo. Por isso é muito perigoso o pessoal que quer fazer regressão só para saber se foi princesa, né? Ou príncipe.
Muitos poucos foram príncipes, a grande maioria foi plebeu. Né? É uma coisa muito interessante, por exemplo, psicógrafos, né? O pessoal só quer psicografar Joana de Ângeles, espíritos superiores. Ninguém psicografa o motorista da FEB que morreu. Percebe? Não que eu não estou generalizando, né? Mas há que a gente ter uma atenção de que nós somos uma grande humanidade. Então, há necessidade de você ter várias experiências, ainda mais depois que você adquire a consciência. Então, nós vamos ser homens, nós vamos ser mulheres, nós vamos ter bebezinho, nós vamos ter todas essas experiências para que você possa ter certeza absoluta de que você vivenciou essas experiências. Tá? Até mesmo nessa coisa do joio e do trigo. A gente acha que só vão para o outro planeta, que está chegando aí, que já está aí já está convivendo conosco, só pessoas mais. Não. É lógico que essas vão. Mas também vão aqueles que não deixam as boas atuarem. Ele pode até não fazer maldade nenhuma, mas se ele evita que essa pessoa faça o bem, ele está no bolo. Ou os excessivamente frios. O que são? Vamos dizer que são mornos. A galera que está em cima do muro, que desencarna todo feliz, né? Oba, eu estou bem aqui agora na espiritualidade porque eu não fiz nada de mal. Aí vão chegar os espíritos e falar assim, colega, mas tu também não fez nada de bom. Não fazer nada de mal é obrigação. Então, não fazer nada de mal é obrigação. Fazer o bem é o plus. Tá certo? Então, toda fé sem obras é vazia. Ok? Então, vamos seguir. Então, olha só, essa teoria evolucionista. Você tem a reencarnação. Aí a gente está falando de livros, né? São livros maravilhosos. A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos. Fala sobre essa evolução. Períodos geológicos, não somos só nós que evoluímos, o planeta também. Então, por isso, esses vulcões, tsunamis, o nosso planeta está mexendo. A gente tem uma palestra 10, Apocalipse, que a gente fala sobre isso, o eixo da Terra está verticalizando. Nós vamos deixar de ter 4 estações, a gente vai ter só 2, mais amenas. Esse verão do Rio de Janeiro de 50 graus vai acabar. Graças a Deus. Tá certo? E aquele frio gigantesco também. Então a gente vai passar a ter só, para a gente entender, primavera e outono. Olha só que beleza. E o que vai acontecer com isso? Vai diminuir as doenças. Porque muita doença, o mosquitinho da dengue. Já era. Não vai ter verão. Percebe como é que a evolução vai acontecendo não só com a gente, mas também com o planeta? Raça adâmica, isso aí a gente está falando do início das 4 grandes raças. Da onde que surgiu essas 4 grandes raças? Quando o pessoal de Capela passou pelo que a Terra está passando hoje. Então lá no sistema de Capela, que as pessoas estavam chegando aí nessa separação do joio e do trigo, os espíritos vieram de lá para cá. Para quê? Para se misturar com a raça aqui da Terra, para melhorar a raça, para trazer para nós conhecimentos, para a gente poder evoluir. Ou seja, vamos tentar comparar. Hoje nós temos Facebook, internet, Instagram, e-mail, né? Sport TV e um monte de coisa. Quando chegar a hora da gente ir embora, tenta lembrar a Terra. Eu tenho certeza que vocês já viram o filme, da época mais ou menos que Moisés estava lá no Egito, que tinha que fazer tijolo pisando em palha. Que legal. Sem Facebook. Sem e-mail. Pior, sem WhatsApp. Jesus, como é que eu vou viver? Então eu tenho que melhorar para ficar aqui, né? Aí vai ter a versão 2.0 do WhatsApp. Olha que beleza. Exilados de Capela, que tem tudo a ver
com isso aqui. Tantos exilados de capela, está tudo isso aqui, ó, Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos. Sugiro a leitura, vocês vão saber tudo disso. E tem um livro que é exatamente o título do livro é Exilados de Capela. Sensacional. A gente vai entender bastante sobre isso. Então vocês vejam, tudo isso faz parte dessa teoria evolucionista. A gente está sempre evoluindo, a gente está sempre aprendendo, né? Eu falo isso até pela própria profissão que eu tenho, que eu trabalho com computador. Eu vou me entregar. Quando eu comecei a trabalhar, ainda tinha cartão perfurado. Aqueles de loteria, né? E aí você começa, hoje você tem uma pendrive desse tamaninho que, sei lá, terabytes de informação. Então, em sei lá, 30, 35 anos, a evolução é um negócio fantástico. Agora já se fala em física quântica. Olha só quanta coisa está surgindo, e não só surgindo muitas coisas, mas surgindo muitas coisas muito rápido. É só a gente analisar a evolução da ciência aqui no nosso planeta em 10 anos. É um negócio apavorante. Cinema, quem gosta de cinema, outro dia eu estava revendo Jornada nas Estrelas do Capitão Kirk. Jesus! Parece brincadeira com esses filmes que você está vendo aí agora. Quem assistiu o Rei Leão? Meu pai, você não tem como saber o que é real, o que não é. E interessante, o cara que fez o filme, ele colocou uma imagem nesse filme que é real. Que é aquela primeira do sol no final do entardecer. Aquilo é uma fotografia de verdade. Que ele queria ver se as pessoas iam identificar o que era digital, o que era verdade. E talvez está tudo... O Leandro está de brincadeira. Mas né? Então você veja o desenvolvimento pelo qual a gente está passando. Então a evolução do espírito. Eu adoro esses bonequinhos. A gente vai do bruto, vamos voltar? Olha lá. Aí quando chega lá em cima, vamos voltar que deu errado. Vocês já viram esse negócio no Facebook? Então olha só, gente, o que essa imagem está querendo dizer? Esse aqui é o homem da caverna, ele começa a evoluir, chega uma hora que ele vira anjinho. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que ninguém vai ter asa de pena de galinha, ninguém vai usar fralda, ninguém vai ser louro de cabelinho encaracolado e não vai ficar em nuvem. Fiquem tranquilos, ok? Isso aqui é só uma representação. Não, que muitas vezes... Não, eu vou querer ser anjo? Estou fora. Então, isso é um caminho, gente, do bruto ao anjo que a gente está tentando exemplificar. Nós hoje ainda vivemos com muito do instinto e defeitos. Nós ainda erramos muito. Qual é a diferença lá do cara do mundo das cavernas? Ele era muito mais instinto que razão. Era guiado pela sua necessidade de se alimentar, era guiado pela sua necessidade. Hoje você continua com a mesma necessidade de alimentar, mas você já tem uma gama de oportunidades gigantescas onde você diz para você, não, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu vou deixar de ser carnívoro e vou ser vegetariano. É uma opção. Você tinha uma época da nossa vida que não tinha jeito. Ou você caçava lá o animal lá, ou você não comia. Não tinha condição, você precisava daquela vida, ok? Egoísmo, nós nos preocupamos muito mais com o ter, né? Às vezes a gente está lá e tem o nosso filho, aí ele começa a pensar na profissão, meu filho, o que você quer ser? Mas essa pergunta está por trás, preocupado com o que ele vai ter. É ruim isso? Não é ruim. Será ruim, pois não? Fiesta Vermelho, KZT 5097. Está aqui? Fiesta Vermelho. A placa é KZT 5097. É nosso aqui? Não.
Aí vem a parte difícil, que é lembrar onde eu parei. É ruim ter? KZT 5097. Mas isso não é coisa não, porque a placa do carro do meu pai, um Fusca 68, que ele teve em Petrópolis, é a BZ 3084. Mas se eu só me disser o seu nome, eu vou esquecer. Essas são aquelas coisas do espírito, né? Eu tenho facilidade para números. Então, essa coisa do ter, a gente só precisa buscar o quê? O equilíbrio. Ok? Então, por exemplo, o filho vem para você e diz, eu quero ser professor. Qual é a primeira reação que você tem? Ai, meu Deus. Quem é o professor aqui? São guerreiros. Porque a gente precisa deles, né? Até hoje me lembro da tia Heloísa, da minha segunda série primária, minha tia Lilian, da quarta série, pessoas importantíssimas na minha vida, né? Então, o que você precisa levar para essa pessoa é essa consciência. Você quer ser professora? Então, seja o melhor, porque nós precisamos muito disso, né? Mas que tenha condição de saber que vai ser dureza. Então, nós ainda estamos muito preocupados com o ter. Nesse caminho, o que eu busco? Eu busco raciocínio, eu busco virtude, eu busco amor, eu busco ser ao invés do ter. Então, nesse caminho aqui, que vai ser muitas vidas. Não é nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20, nem 30. Só para vocês terem uma ideia. A partir do momento que nós somos criados, isso é uma ideia, né, que foi passado para nós pela teosofia, para que nós tenhamos uma ideia numérica. A partir do momento que a gente é criado, leva mais ou menos 300 mil anos até você adquirir a consciência. Ok? A nossa primeira virtude, eu vou alcançá-la em mais ou menos 2.000 anos. Se a gente conseguir imaginar, vamos ter uma vida média aí de 70 anos. Tá bom? Né? Média. E vamos dizer que em média eu fique 30 anos na espiritualidade entre uma reencarnação e outra. 2.000 anos são 20 vidas. 20 experiências, 20 sogras. Jesus, né? 20 cunhados. Você tem que procurar uma esposa ou um esposo, filho único, para não ter cunhado. Não é isso? Estou brincando. Mas isso é um caminho muito longo, muito árduo, e que você vai ter acertos, você vai ter erros, você vai ter acertos, você vai ter erro, e você vai aprender com os seus acertos e com os seus erros. Então, como é que é esse caminho? Ignorância, mais erros, sofrimento. Não tem jeito. O que essa ignorância faz? Quando eu não acredito em Deus e acho que quando eu morro acaba tudo, fica claro na minha mente, quando eu estou desesperançoso da vida, que se eu acabar com a minha vida eu resolvo o meu problema. Isso eu estou sendo muito simplista, tá, gente? É claro que a coisa não funciona somente assim. Mas o que é isso? Quando a gente fala ignorância, não é uma coisa pejorativa. Vamos trazer isso para o lado de uma palavrinha muito legal, chamada nesciência. O que é a nesciência? É desconhecimento de alguma coisa. Então, quando você desconhece algo, você no mínimo tem medo dela. Por que a gente tem medo da morte? Porque no mínimo a gente não lembra dela. Porque a gente passa por ela várias vezes, né? Então, e somado aos erros, sofrimento. Por quê? Porque eu vou responder isso nas próximas vidas. Eu vou ter que consertar os erros que eu cometi. Não tem como ser diferente. E esse sofrimento vai levar a um conhecimento e perseverança. Se todos nós tivéssemos uma vida maravilhosa, sem qualquer tipo de problema, talvez não estivéssemos aqui. Não é?
Pode ser até que estivéssemos, mas existe uma grande possibilidade da gente não ter procurado uma casa espírita para saber dos problemas do ser, do destino e da dor, se problemas eu não tivesse. Ou que eu não estivesse preocupado com outra pessoa que convive comigo. Eu estou sempre em busca de querer ajudar as pessoas que estão à minha volta. Então, conhecimento e perseverança é igual a vivência. Por quê? Porque quando eu tiver com esses sofrimentos e eu buscar esse conhecimento e perseverar na execução de um bom caminho, essas vivências vão fazer com que cada vez mais, a cada vida, porque todas as coisas boas não são perdidas, então tudo aquilo que a gente aprende está vivo dentro de nós. Então, se eu parei de errar num determinado assunto, eu não vou errar nunca mais. Ok? Então, é bom que a gente tenha certeza disso. Até porque não seria muito inteligente, né? Você sofreu pra caramba, aprendeu com aquilo, você chegou à conclusão de que não vai mais fazer aquilo para sofrer. Você vai fazer de novo? O espírito tem essa inteligência também de vivências, né? Ele guarda essas experiências. E vai trabalhar isso através do quê? Da intuição, voltando ao que a gente já tinha falado. Essas vivências vão trazer para nós o quê? Entendimento e transformação, que é evolução. Eu consigo traduzir isso aqui para aquele rapaz que faz palestras pelo mundo inteiro, que não tem as duas pernas e não tem os dois braços. A mão dele é um cotoquinho que ele tem aqui, está sempre rindo, fazendo palestras motivacionais, né? E a gente preocupado que tem que pegar o 696 amanhã. Embaixo, né? É embaixo, é embaixo. E o cara nada. Dá para você imaginar um negócio desse? Né? Então você vai... tem um pessoal que manda sempre esses cartões de Natal, pintores de boca, né? E o cara pinta com a boca, e são quadros maravilhosos. Então nos ensinam muito, mas como é que eles conseguem isso? Sofrimento traz conhecimento, perseverança através das vivências. Eles começam, o espírito começa esse detalhe, né, do entendimento e se transforma e vem para a evolução. E essa evolução vai fazer com que a gente pare de sofrer. Vamos a Jesus? Vamos a Jesus sempre, né? Jesus é o nosso grande exemplo. Tem algumas frases de Jesus que a gente começa a descortinar quando a gente fala muito dessa evolução. Uma delas é assim: os escândalos são necessários, mas ai daqueles que forem os causadores desses escândalos. A Ágata não é um escândalo? É um escândalo, né? A bala perdida não é um escândalo? É um escândalo. Mas é necessário, por causa da lei de causa e efeito. Mas ai daqueles que causaram esses escândalos. Pode parecer complicado para nós, porque a primeira coisa que você pensa é que isso não vai ter fim. Eu te matei e você me mata. Eu te matei e você me mata. Isso não vai ter fim? Vai. Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, aí como é que isso então vai se resolver, Leandro? Vai se resolver que você não precisa morrer através da bala, alguém apertando o gatilho. Você pode trabalhar numa fábrica de construção de material bélico e esse material bélico estourar e você morrer por causa dele. Olha só. Você mesmo causou a necessidade de você passar por aquela expiação, né? Então, a espiritualidade, ela se encarrega de resolver. Vocês já devem ter visto, tem um livro sensacional, acho que eu já falei isso aqui. Eu sempre falo os dois, eu ainda vou ver com certeza em qual dos dois, mas eles andam quase que juntos. É Contos e Apólogos,
Cartas e Crônicas, Chico Xavier. Ele conta a história de um circo de 1970 que pegou fogo e matou um monte de gente em Niterói. Os mais experientes que se encontram aqui devem se lembrar. Os mais experientes. Quem são esses espíritos que lá estavam? Eram espíritos que estavam desde Roma, que lá na época dos circos romanos, colocavam o dedo para baixo para que os cristãos fossem queimados, ou que aquelas pessoas passassem. Então, olha só, mais de 2000 anos depois, eles conseguem fazer com que essas pessoas reencarnassem próximas, que no dia XYZ foram ao circo, esse circo pegou fogo e todos morreram queimados. Resgate, né? Uma expiação que eles precisavam passar. E o tempo foi passando. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. E aí as vidas, os livres arbítrios, as decisões, alguns de repente já moraram em lugares muito distantes. Foi necessário uma Segunda Guerra Mundial, quem viu Nosso Lar. O que aconteceu em Nosso Lar? Quantos espíritos vieram da Europa para cá para serem acolhidos em Nosso Lar? E muitos deles reencarnaram aqui no Brasil. Não voltaram para... Alguns voltaram e outros não. Então, vocês vejam, nada acontece solto no universo. Uma outra frase que tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente precisa entender a profundidade dessa frase, né? Porque conhecereis a verdade. Que verdade? Uma delas, o que a gente discutiu hoje, a evolução do espírito. A partir do momento que eu tenho contato com essa verdade e que eu assumo essa verdade para mim, eu vou mudar. Eu mudo. Quando eu realmente admito para mim que existe reencarnação, eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque o que eu vivo hoje é consequência do passado. Então, no passado, eu fiz bobagem. O que o Chico fala no filme? De toda a sua vida. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Isso é a lei de causa e efeito. Mas você pode começar hoje e ter um novo fim. O que ele quis dizer com isso? Através da reencarnação, hoje você pode mudar o seu futuro. Não existe determinismo. Não está escrito em lugar nenhum que você tem que morrer no dia 18 de dezembro de 2071. Não está escrito em lugar nenhum. O que vai acontecer é que existe uma programação. Se você cumprir essa programação, está ótimo, está no caminho. Se não cumprir, fecha a régua e passa a conta. Se não cumprir, volta. Isso é o perigo do espírita, né? O espírita às vezes diz, não, vamos fazer isso aqui, vamos acontecer, vamos construir. Não, deixa para a próxima. Não faz isso não, porque a gente já chegou na hora de ter que ter decisão, né? Jesus há 2000 anos, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Há 2000 anos que a gente está deixando para a próxima. Mas vamos lá. Então, essa verdade faz com que você busque coisas novas sempre. Aprendizado. Como é que funcionam as noures? Quem sabe o que são noures? São ondas de pensamento traduzido, estudado pelo nosso querido Pietro Baldi. Busca lá, coloca lá no Google, noures. O teu pensamento atinge o teu colega. Quando você diz, tomara que quebre a perna, muito provavelmente você está causando aquilo para ele, e aí você vai... Esperem a palestra 9, que a gente vai falar sobre magia. A gente está na 1 hoje, hein? Não faltem. Na 9 a gente vai estar falando sobre isso. Então, conhecereis a verdade. Tudo isso faz
com que você se modifique. E quando você conhecer a verdade vos libertará. De quê? E a ignorância faz com que a gente sofra. Então a verdade vai nos livrar do sofrimento. É claro que essa verdade, de repente, porque a gente já fez muita bobagem, né? Então a gente está respondendo pelas bobagens que a gente já fez. Então, fazendo com que as coisas sejam melhores nesta vida, lá na frente, com certeza minha vida vai ser melhor. Eu não vou precisar mais operar meu joelho 2 vezes. Não vou ter uma Fiat roubada. Né? Estou falando de mim. Então vocês vejam quanta coisa vai ser melhor, porque hoje você está tomando decisões melhores. Tomara. Né? Então, ficou claro isso, gente? Então, nós evoluímos sempre. Hoje é a grande oportunidade que a gente tem de aumentar o conhecimento do Espírito para que eu tenha melhores decisões. Hoje é um dia fundamental para as nossas... Não é à toa que essa é a palestra número 1. Ok? Nem acredito. 9 horas em ponto. Correria hoje foi grande. Vamos encerrar essa imagem. Eu vou deixar até ela aqui. Pode apagar a luzinha. Quem quiser até ficar de olhinho aberto, tentar se imaginar no lugar, ou então olhe um pouquinho para essa imagem e se veja no lugar dessa pessoa. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de falarmos dessa lei maravilhosa, a lei do progresso. Sabermos que somos diferentes, fomos criados em momentos diferentes. Que nós possamos, Pai, respeitar mais o nosso semelhante. Olhar realmente as pessoas que estão à nossa volta como nossos irmãos em desenvolvimento, em evolução como eu. Não são perfeitos, nós ainda estamos muito mais próximos do bruto do que do anjo. Mas estamos a caminho. Temos Jesus como meta. Temos Jesus como objetivo. Temos Jesus como guia. E assim, extremamente gratos por mais uma noite de aprendizado, agradecemos a esses amigos espirituais responsáveis por esse ponto de luz dentro desse universo de sofrimento, que nós possamos, Pai, seguir para os nossos lares felizes, sabedores que temos um Pai bom, um Pai justo e um Pai amoroso, que derrama amor sobre todos nós. Nós é que ainda não sabemos como captar esse amor gigantesco que vem de Deus. Muito obrigado, amigos espirituais. Pedimos a permissão de todos, mas sempre, acima de tudo e de todos, está Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A tua bênção, meu Pai, e a tua permissão para encerrarmos a nossa palestra de hoje, dando todos juntos felizes. Graças a Deus.